Salve, salve, amigos do Guarujá! Começando mais um Câmera Certa, o meu, o seu, o nosso podcast, sempre a partir aqui dos estúdios da UNAERP, que é a Universidade de Ribeirão Preto, Campus Guarujá. Mais uma vez o nosso e-mail, eu coloco o meu e-mail pessoal, josé@jantalia.com.br, e você fique à vontade para escrever e conversar conosco. Sempre uma entrevista útil e muito interessante, especialmente preparada para você. E hoje, nesta ocasião, nós vamos conversar com o Coronel PM. O nome completo dele é Eric Nelson Cardoso Hoffmann, mas é conhecido como Coronel Hoffmann. E ele é o comandante do 21º BPMI, Batalhão da Polícia Militar do Interior, que é o batalhão responsável pelo policiamento da Polícia Militar, não apenas no Guarujá. Olha lá, hein? Guarujá, Bertioga e Cubatão, litoral de São Paulo. Por isso, então, também vai valendo aí um salve-salve a todos os amigos do litoral do estado de São Paulo. Coronel Hoffmann, muito obrigado pelo seu comparecimento. Olá, tudo bom? Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade, vamos conversar um pouco. Se der tempo, vamos falar inclusive de poesia, né? Conheci Puxa o senhor vida, muito bom. Através daquelas aqueles belos poemas, né? Obrigado. E vamos conversar um pouquinho também sobre polícia. Estamos à disposição. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. Gostaria de iniciar falando sobre o policiamento no verão. Sim. Essa Operação Verão que me parece que tem se renovado e inovado todos os anos. Eu queria pedir um detalhamento dessa operação. Por que ela acontece apenas no verão? Por que ela não acontece no ano todo? E qual é a dependência do batalhão em termos de polícia do estado inteiro? O que o estado inteiro ajuda para a Operação Verão acontecer? Aproveitando no embalo também, queria saber dos resultados da última Operação Verão aqui no Guarujá e no litoral. Sim. A Operação Verão é uma das maiores mobilizações de tropa que, pelo menos que eu tenho conhecimento, talvez até mesmo no mundo, a mobilização de tanta tropa policial e permanecendo alojado, né, em um local diferente do seu domicílio. Então, realmente, nós recebemos um aporte muito grande. Todo o litoral paulista, né, é uma operação da Polícia Militar, mas que os batalhões recebem esse efetivo e ficam subordinados a nós. Ou seja, nessa época do ano, praticamente o nosso batalhão dobra de tamanho, a gente recebe todo esse efetivo. É um efetivo que vem do estado inteiro, mas principalmente dos recém-formados, né? A escola de formação de soldados, ela termina o processo ali de formação e eles são apresentados aqui, no nosso caso, no Guarujá, em Bertioga e em Cubatão, mas isso também ocorre em todo o litoral. Basicamente, então, é a primeira missão desses recém-formados. Sim, sim. Mas junto deles também vem pessoal já com mais experiência, que acompanham eles, e assim a gente forma todo esse processo. Fora o nosso pessoal daqui também, que já tem expertise de recebê-los muito bem e de fazer toda a parte de treinamento, porque eles vêm para cá. Então, os primeiros dias aqui com a gente, eles passam por um treinamento intensivo, né? Isso aí é algo que a gente também faz muita questão. Então, a questão de treinamento é um diferencial. Então, antes de começar a operação, eles passam por um treinamento, possivelmente também para conhecer a região, alguma coisa assim. Sim. Porque eles não conhecem, eles vêm do interior, né? Exatamente. Ou de São Paulo. É um treinamento que engloba tanto essa questão de conhecer a região. Eles têm treinamento sobre algumas atividades específicas, o que a gente chama de policiamentos específicos, por exemplo, como policiamento de bicicletas, né, as nossas bikes. Nós temos policiamento de quadriciclo. Nós temos, inclusive, o policiamento de trilhas. Nós deixamos os nossos policiais fixos em algumas trilhas conhecidas aqui da região, e eles passam por treinamento também, né, junto com o policiamento ambiental da Polícia Militar, passa um treinamento específico para poder fazer esse deslocamento em trilhas.
Ou seja, é algo realmente bem abrangente para nós trabalharmos em todo o território, ocuparmos todo o território durante a Operação Verão. Em termos de números, é possível mensurar aí de quantos a gente sai do policiamento normal para o período de verão? Para quantos policiais nós vamos? A gente chega, eu estou falando aí dos 3 municípios, a gente chega a receber mais de 400 policiais aqui na área do batalhão e a gente vai dividindo conforme demanda. Existem algumas variações, por exemplo, Réveillon, nós temos uma operação dentro da Operação Verão, Aumenta. uma operação muito específica, sim. Então, tem uma variação dependendo da necessidade, mas é algo realmente bem, bem expressivo. E além disso, a gente consegue atuar dentro dessas especialidades, né? A gente atua trabalhando na questão também do policiamento de trânsito, a gente tem um aporte dentro do próprio batalhão aqui, né? A gente tem esse aporte do policiamento de trânsito. Nós trabalhamos em estratégias de posicionar os nossos veículos, né, as nossas viaturas, em locais previamente planejados, né? Então, é um policiamento inteligente que reconhece as áreas de risco e nós conseguimos pontuar isso aí. Além disso, nós temos um reforço muito importante, que é o reforço também das motocicletas, que nos últimos anos nós temos cada ano aumentado o número delas e elas têm feito um trabalho incrível, né? Tanto é que nós temos, já fazem, se a gente pegar ali, já fazem alguns anos que os números, principalmente aqui no Guarujá, eles têm caído ano após ano, né? E ano retrasado, no Réveillon do ano retrasado, 24 para 25, nós tivemos uma queda muito expressiva na noite de Réveillon. Mais de 40% dos roubos, né, nós conseguimos diminuir. Foi um Réveillon muito tranquilo. E a nossa preocupação esse ano era justamente manter aquilo que a gente tinha conseguido no 24 para 25. Então, dedicamos aí essa transição, esse Réveillon de 25 para 26, focados ali em manter. Mas só manter não adianta, a gente tem que buscar excelência, né? E através aí dessa tropa incrível, essa união entre os nossos policiais aqui, os nossos policiais efetivos que estão aqui o ano inteiro, junto com essa tropa, ou seja, aquilo que já era baixo de 2024 para 25, em 2025 para 26, nós ainda conseguimos diminuir mais ainda, né? Na casa dos 30%, ou seja, foi um Réveillon ainda mais tranquilo. Por que eu falo do Réveillon? Porque o Réveillon é um recorte bom para nós analisarmos, porque dependendo do ano, a Operação Verão como um todo, ela tem ano que ela pega o carnaval, tem ano que não, então tem umas variações. Então, a gente faz esse recorte do Réveillon. Eu falo do Réveillon, mas isso pode ser replicado para o resto desse período, que também foi muito bom em matéria de queda de índices aí. Realmente foi muito bom. A informação que nós temos é que, na verdade, existe essa variação, carnaval, ou às vezes está no carnaval, ou depois o policiamento já não está mais presente em virtude do ano letivo. Sim. É isso sim, também, sim. né? O ano letivo começa, então me parece que os policiais devem retornar aos seus locais de origem ou base. Isso varia muito porque o carnaval, na realidade, altera a data, né? Então, quando o carnaval ele é mais próximo ali do Réveillon, no mês de fevereiro, nós conseguimos trabalhar isso quando é mais próximo do início de fevereiro, né? É mais fácil lidar, porque tem toda a logística, tem muitos policiais que precisam ser reapresentados nas suas unidades, e às vezes acontece do carnaval ser um pouco mais distante, aí tem que realmente ter essa quebra, e aí nós fazemos uma operação específica para o carnaval. Esse policiamento é evidente que é um policiamento para o turismo, mas ele atinge também
os bairros da cidade, inclusive Vicente de Carvalho e outros bairros? O policiamento, ele acaba atingindo, não necessariamente com essa tropa que vem de fora. Porém, quando nós recebemos esse efetivo que vem de fora, nós conseguimos sim ampliar esse policiamento para toda a cidade. Voltando, por exemplo, em Cubatão, eu recebo um efetivo que ele fica muito focado na questão das rodovias, né, para garantir também, apesar de ser uma região policiada pelo policiamento rodoviário da Polícia Militar, porém nós apoiamos muito, é muito comum nós apoiarmos a Polícia Rodoviária também, né? É uma atividade do 21, esse apoio a essas unidades especializadas. Então esse efetivo ele vem para Cubatão para apoiar as rodovias. Porém, nós utilizamos parte do efetivo também dentro da cidade de Cubatão. Acontece isso no Guarujá e acontece isso em Bertioga também. Quando a Operação Verão termina, não fica um sentimento assim meio que de frustração, de vazio? Puxa, foram todos embora, apesar que a população da cidade também praticamente volta ao normal, mas não fica aquele vazio assim, não se sente, puxa, faltam policiais, não dá, inicialmente não há esse impacto? Como toda operação, né, essa operação que acaba deslocando uma grande quantidade de efetivo, todo mundo gosta de ver o policiamento presente, né, ali em cada esquina você vê um policial. Porém, isso é algo muito específico. É um policiamento preparado para esses momentos de festas e momentos em que realmente a cidade recebe muita gente, né? Ao terminar esse período, esses turistas eles retornam para suas casas e levam com eles também o policiamento que faz, porque esse policiamento ele acaba saindo de algum lugar e em determinado momento ele vai precisar retornar. Mas eu acredito que essa sensação, né, ou percepção de segurança é algo que nós já estamos trabalhando na população, porque como eu comentei no início aqui da nossa conversa, os nossos números eles estão muito bons, mas são outros fatores que muitas vezes não dependem da polícia, não depende da polícia militar, que oferece esse serviço de policiamento ostensivo, que trazem uma percepção negativa da cidade que precisam ser trabalhados ainda, né? Um dos fatores muito fácil, inclusive a própria ciência policial, já existem muitos estudos sobre isso, é a questão do ordenamento urbano. Mas eu não sei se a gente vai conversar sobre. Eu acho que está programado para a gente conversar um pouco sobre isso. Seria o próximo tema. Acho muito interessante antes isso. de partir para esse tema, a gente conclui essa nossa conversa sobre a Operação Verão, mas eu já deixo um engatilhado aí para a gente falar um pouco sobre a questão de ordem pública, porque impacta diretamente na percepção de segurança. É verdade. Ordenamento urbano e combate ao crime, vamos colocar assim. Como é que a polícia trabalha com esses dois temas? Qual que é a diferença? Como é que vocês encaram o ordenamento urbano e onde é que termina ele e começa efetivamente o combate ao crime? Isso. O ordenamento urbano, ele faz parte, né? Apesar de vamos dizer, 90% do que precisa ser feito de ordenamento urbano, ele não é competência da polícia. Porém, ele age diretamente tanto na segurança objetiva quanto na segurança subjetiva. O que é isso? Quando nós falamos de segurança objetiva, nós estamos falando do fato concreto. Hoje, eu afirmo categoricamente que o Guarujá ele é uma cidade mais segura do que era há 10 anos atrás, por exemplo, né? É lógico, acho que é importante a gente até esclarecer, porque eu já conversei com outras pessoas a respeito disso, a gente já falou sobre isso, e algumas pessoas elas acabam não entendendo o que nós estamos falando, né?
O fato da cidade do Guarujá ela estar mais segura não significa que não existe mais crime, né? Afinal, nós ainda estamos no Brasil, né? Ainda estamos, né, numa sociedade que precisa de muitas conquistas nessa área de segurança pública, principalmente quando a gente leva o tema para a questão prisional, né? Hoje todo mundo sabe que o problema da impunidade é o problema principal de segurança pública, né? Mas hoje nós vamos voltar aqui para a nossa conversa. Depois a gente pode até falar um pouco sobre essa questão. Mas por conta dessa questão da impunidade, ainda ocorrem crimes no Guarujá, isso é fato, né? Porém, quando a gente afirma que o Guarujá ele está mais seguro, isso é possível medir, isso é científico. Nós analisamos vamos fazer um recorte nos roubos. Pegamos os roubos que aconteciam há 10 anos atrás e colocamos os roubos que acontecem hoje, eles despencaram. Existem bem menos roubos hoje, isso é fato, né? Isso é inegável. Porém, ainda existe essa questão que as pessoas se sentem inseguras. E aí entra um segundo ponto. Quando o ambiente ele está mais ordenado, né? Por exemplo, quando tem uma iluminação, né? Quando as ruas estão mais bonitas, a tendência é realmente facilitar quando você tem câmeras instaladas. Tudo isso ajuda nessa segurança objetiva. Porém, aqui na cidade do Guarujá, nós tivemos há alguns anos um processo de desmobilização de muitos incrementos públicos, né? A atual gestão municipal está tendo um trabalho enorme para recompor toda a beleza mesmo da cidade. Eu acho que o nome certo é falar em beleza mesmo, porque o Guarujá ele passou por um processo que acabou enfeiando muito a cidade, né? Deixando a cidade com esse ar de abandono. Esse ar de abandono, né? Que é um grande desafio da atual gestão, que é deixar a cidade mais bonita, é arrumar as ruas, é arrumar a iluminação. E isso também não é só na conta do prefeito, nós precisamos também conscientizar a população disso. Então, quando a população ela mantém a rua suja, quando o comerciante deixa o seu estabelecimento ali com uma fachada suja, uma fachada deteriorada, quando nós temos o acesso ao município, que a pessoa chega na cidade e ela já chega com aquele município que está feio, que está desorganizado, e aí ela vai para a praia. Quando ele vai tentar curtir aquele momento de praia, nós estamos ali com serviços desorganizados. O que é um serviço desorganizado de praia? É muito ambulante, você não consegue ter paz, um minuto ali que você está sentado e fica aqueles ambulantes, aquela coisa de meio que de forçar você para sentar na cadeira dele, de consumir aquilo ali. Tudo isso, né, gera o quê? A pessoa ela não foi roubada no Guarujá, ela não foi furtada, mas ela teve uma experiência negativa. Ela teve uma experiência. E aí ela sai falando mal do Guarujá, e aí essa sensação, né, de segurança, que é a sensação subjetiva, ela passa por uma ideia de que o Guarujá ele está violento, e não está. Parece que ficou esse estigma. Eu, na verdade, fiz, por exemplo, um material jornalístico documentando o policiamento no período da Operação Verão. Uhum. E muitas pessoas, no próprio Instagram, fazendo comentários, negando aquilo, dizendo muitas pessoas elogiando, mas muitas negando. O Guarujá é violento, eu vendi meu apartamento, por que acontece isso, por que acontece aquilo? E eu mostrei imagens da cidade lotada,
A impressão que dá, inclusive, então, como se explica centenas de pessoas em restaurantes, em praias, à noite, frequentando a balada mesmo, né? Parece, então, o que acontece? São todos selenitas, ninguém... todo mundo é doido. Não, as pessoas estão na cidade, ficou um estigma. E um outro aspecto interessante também, eu vou muito a São Paulo. Eu uso Uber em São Paulo. Em São Paulo, você não chama um Uber da rua, em hipótese alguma, em Perdizes, Moema, lá numa travessa, de jeito nenhum. Na própria Paulista, você entra numa lanchonete, num ponto de metrô, você fica protegido ali para não passar alguém de bicicleta, te arrancar o celular, essa coisa toda. No Guarujá, você vê nas praias as pessoas com celular. Pode acontecer um episódio de ser de um furto? Pode acontecer. Mas eu vejo direto nas calçadas as pessoas chamando o Uber, falando ao celular, com muito mais tranquilidade. Então parece que ficou realmente, olha, um carimbo. O Guarujá é violento. Todavia, as pesquisas não têm apontado isso. Têm apontado que, muito pelo contrário, aqui a violência é menor, por incrível que pareça, e respeitada aí a proporção, né, em termos demográficos, essa coisa toda, do que São Paulo e outros locais. Sim. Eu tenho essa impressão como comunicador. Eu posso falar isso e não me sentiria bem se eu não falasse. Eu percebo que, pelo menos na faixa litorânea aqui, você tem um policiamento e você vê que as pessoas andam com mais liberdade. Isso não quer dizer que as pessoas devem ser irresponsáveis. Sim. Isso também não quer dizer que não acontecem furtos. Acontecem, mas eu não tenho a impressão, e os dados apontam que o incidente, que o número de crimes aqui no Guarujá, em termos de incidentes, é menor do que em outras cidades. Sim, sim. Comparativamente, se nós formos compararmos com outras cidades da Baixada Santista e também da Grande São Paulo, os nossos números são menores, com certeza. Isso aí é inegável, ele está disponível. Quem quiser fazer seria não dá antiético né? da minha parte eu trazer aqui o município vizinho. Eu não vou fazer isso, mas qualquer um pode fazer a comparação e vai perceber que municípios vizinhos ou com outras comparações que quiserem fazer vão perceber que os índices do Guarujá eles são menores. E eu queria também ressaltar que isso não é um trabalho que caiu do céu. É um trabalho de anos de dedicação, de uma tropa extremamente engajada. Os policiais militares aqui no 21 BPMI, eles têm assim uma vontade incrível em combater o crime. Então, nós alinhamos muito essa questão do treinamento. Nós alinhamos junto com essa tropa engajada de realmente fazer um trabalho de combate ao crime. E isso está dando resultado. Está aí os resultados nos números. Porém, por mais que essa tropa ela esteja nesse combate, existem outros fatores que aí fogem da nossa alçada, fogem da nossa mão, que é justamente essa melhoria geral no ordenamento urbano da cidade. Nós temos também outro fator que, por incrível que pareça, eu sou um entusiasta, eu gosto muito, por exemplo, das redes sociais. Eu acho que as redes sociais são um ganho para a humanidade, porém tem muita gente usando de forma errada, né? Eu acredito muito em que as redes sociais elas têm que ser livres, porém as pessoas que produzem conteúdo nas redes sociais elas têm que ser conscientes. Essa semana mesmo eu abri uma rede social dessas aí conhecidas que divulgam notícias do Guarujá e estava lá arrastão em Vicente de Carvalho. É brincadeira, fazem anos que nós não temos uma ocorrência de arrastão. Nem nas praias, nem em Vicente de Carvalho, em nenhum lugar do município do Guarujá. O arrastão, bem como o roubo a banco, ele foi extinto aqui. Não tem mais. Né? E ainda tem gente que persiste em fazer esse tipo de comentário. Eu não sei se de forma maldosa, simplesmente porque quer denegrir o nome da cidade, ou se está caçando like, né?
e acaba produzindo um conteúdo que acaba depondo. E eu também percebo muito assim, a questão da rede social é que hoje as informações correm muito rápido. Então, muitas vezes essas páginas estão divulgando eventos, porque teve roubo, e ele divulga a imagem do roubo, divulga a imagem ali das pessoas sendo agredidas, qualquer imagem de violência. E aí, quando você vai ler na legenda, você vai ver, não é nem no Guarujá. Às vezes, aquela informação, quando você vai ver, ela é em outro estado, mas está lá sendo divulgada. Então, as pessoas ficam recebendo essa carga informacional, ficam recebendo imagens de violência, mas quando vai ver na prática, nem é no Guarujá, né, muitas vezes. Né? E, às vezes, quando é no Guarujá, eu vou trazer um caso interessante também. Nesse Réveillon do retrasado, de 24 para 25, nós tivemos um fato em que uma pessoa do seu apartamento filmou e declarou: está tendo arrastão na praia. E uma grande rede de TV colocou a notícia no ar, dizendo arrastão no Guarujá. Ali estava tudo errado, tudo mentiroso. Primeiro, não era arrastão. O que tinha acontecido era um roubo de celular. A nossa equipe foi prontamente acionada. O que aquela pessoa filmou foi justamente os indivíduos fugindo e o nosso efetivo prendendo aquelas pessoas. Ou seja, nós estamos aí diante de um flagrante que deveria estar sendo comemorado, né? E foi distorcido por uma pessoa mal intencionada, ou provavelmente a pessoa que filmou nem tinha conhecimento, mas um meio de comunicação ali que deveria ir buscar a fonte da informação, a verdade, não, preferiu colocar essa informação de qualquer jeito na mídia e vazou como se o Guarujá estivesse tendo arrastão, que é falso. Agora... a velha, que já é velha, agora todo mundo já conhece, é um termo que está aí já faz um tempo, que é o tal do fake news, né? Agora, a verdade tem que ser dita. Também existem casos lamentáveis. Houve aquela agressão, aquele idoso, há cerca de 2 anos, se não me engano, na Avenida Leonil, num domingo de manhã. E que teve, porque é impressionante, né? Quando tem realmente um fato que realmente aconteceu, a repercussão é nacional, quando se trata do Guarujá. Eu até hoje busco uma explicação sobre isso, eu não consigo entender. Porque é impressionante. Aconteceu aqui no Guarujá, repercussão nacional. E esse foi um fato que realmente aconteceu. Verdade. Foi um senhor idoso, num domingo, se não me engano, em torno das 8h30 da manhã. Ele foi atacado ali por vários menores, né? Foi derrubado, roubado, agredido. Foi um caso lamentável. Isso realmente, esse é um que foi verdadeiro, aconteceu. Sim, mas isso aí ele está intimamente ligado a esse fator. Realmente, eu acho que não tem explicação, eu também desconheço, porque fatos muito semelhantes que acontecem diariamente em vários locais no Brasil afora, né? E não vão para o noticiário nacional. Aqui o que acontece no Guarujá, ele toma essa repercussão. E essa questão, por exemplo, questão dos menores, né? Todos, eu vou falar para você, todos, sem exceção, já são conhecidos dos nossos policiais. Só que a gente prende, né? E em razão de toda a situação jurídica hoje que o Brasil vive, eles acabam não permanecendo tempo suficiente complicado, né? Internados e estão de volta, né, cometendo esse tipo de delito. Isso é algo que precisa realmente ser repensado pelos nossos legisladores. A sociedade ela tem que realmente cobrar, né? Essa situação da impunidade hoje no Brasil é o principal problema de segurança pública, né? Porque o que nós vemos é isso. Todos esses indivíduos já foram presos alguma vez. Provavelmente, essa cena lamentável desse idoso sendo cercado por diversos menores e sofrendo agressão, provavelmente se esses menores já tivessem sido presos e permanecido
internados na primeira vez que eles cometeram, ou na segunda ou na terceira, que eles já cometeram diversas infrações, já foram pegos diversas vezes, esse fato não teria ocorrido, né? Agora, ainda sobre o ordenamento urbano. A Avenida Dom Pedro I foi reurbanizada já faz algum tempo, pelo menos na sua maior extensão, ou em boa parte dela. Faltou o trecho ali que vai para a Pedreira Matarazzo, mas uma boa parte da avenida foi reurbanizada. Só que à noite, principalmente, durante o dia também, mas à noite, principalmente a partir de 9, 10 horas da noite, nós temos o problema dos motoboys. Não vamos generalizar, não são todos, mas uma boa parcela abusa muito na Avenida Dom Pedro I, cuja velocidade, inclusive agora, há alguns dias já foi alterada para baixo, né? Desceu de 60 km por hora para o limite de 50 km por hora. Agora, estas motos, muitas delas com aquele escapamento aberto, Isso. e é uma verdadeira, não vou dizer nem pista de corrida, é uma pista de decolagem de jato. O pessoal anda que nem foguete. O que a polícia tem feito sobre isso? Isso aí é algo que a gente trabalha de forma específica, né? O que nós fazemos é o seguinte: trabalhamos alinhado com o nosso policiamento de trânsito e também fazemos operação em conjunto com a prefeitura. Temos até algumas postagens no nosso Instagram. E posso até aproveitar e fazer Por favor. um recorte aqui, como nós estávamos falando anteriormente de fake news, sigam o Instagram do nosso batalhão. Depois eu vou até pedir se a produção puder deixar disponível para o pessoal, o @21bpmi, Ok. que é importantíssimo. Tá na dúvida? Dá uma olhada lá, né? Normalmente nós estamos postando diariamente as nossas ocorrências, usamos a página do 21bpmi para transmitir informação verdadeira para a população, né? É uma página para trabalhar essa questão da transparência, né? Então estamos lá efetuando esse tipo de divulgação, e lá inclusive tem algumas divulgações de operações passadas que a gente fez e aprendeu diversas motos. É uma questão dupla, que ela tem tanto a questão administrativa, então a gente faz a fiscalização administrativa dessas motos, e quando passam quando passam por aquele momento mais grave, que é o risco de vida, a gente também inclusive pode conduzir essas pessoas para responder pelo crime devido aí, se for o caso. Então é um combate direcionado que a gente faz. Muitas vezes também recebemos o apoio do Policiamento de Trânsito de São Paulo, né? É muito comum recebermos o apoio do policiamento que vem, é um policiamento especializado, ele já vem até com os próprios guinchos dele, e quando a gente faz isso, pode ter certeza que muitas dessas motos vão parar no pátio. O escapamento estourado, aberto, aquele barulho insuportável, aquilo também dá apreensão, não? Sim. Se for da legislação. Qualquer modificação no veículo em que não esteja dentro dos padrões, né, estabelecidos, eles são passíveis de multa e apreensão. Bafômetro funciona muito aqui no Guarujá. Eu já passei por um bloqueio 2 vezes na cidade. Funciona bem? Também temos. Banhistas alcoolizados, pessoal saindo da praia. Sim, é um outro programa desse nosso policiamento de trânsito, que inclusive é a nossa colaboração com o ordenamento. Eu falei no começo em que o ordenamento público ele depende de vários outros, né? Da prefeitura, mas não é só da prefeitura, é do particular e é também da polícia quando a gente faz esse tipo. Tem gente que não gosta, né? Tem gente que vê a polícia fazendo essas autuações de trânsito e reclama. Fala, vai lá pegar bandido, mas não é. Faz parte, né, da atividade policial esse ordenamento, e o trânsito ele é uma linha de atuação extremamente importante para a gente trabalhar a questão do ordenamento, mas também para preservar vidas, né? Porque a gente também sabe que o trânsito imprudente ele é causa
de muitos acidentes, né? E, infelizmente, até com muitas mortes. Então, é um programa também que a gente tem. Então, que a gente pede até para as pessoas entenderem que nós sabemos que muitos são trabalhadores, a gente sabe que a maior parte da população ela está ali, às vezes, no seu momento de lazer e tudo mais, mas também é importante a população se conscientizar de que a fiscalização de trânsito ela é algo relevante Não, é para o necessário. todo. Não tem coisa mais desagradável. Você está dirigindo, eu retorno a falar, principalmente à noite, você percebe que o outro motorista está bêbado, bebeu. Você percebe pela maneira de guiar, pela forma que ele está fazendo, pela maneira de dirigir. E é muito ruim, porque você fica inseguro e, via de regra, acontece uma batida aí que a gente vê não só na internet, mas vê ao vivo, infelizmente. Né? É isso aí. E Então, é o abuso de bebida. então quando eventualmente eu mesmo também já passei por algumas abordagens policiais, eu vou ser sincero, quando eu estou sendo abordado, eu fico muito satisfeito. Que a Mas gente como é que funciona? percebe Aí o policial percebe que o senhor é policial, o senhor se identifica, não? dificilmente, Não dificilmente, precisa. porque eu ando normalmente 100% certo, né? Então eu não preciso me identificar, o policial faz a fiscalização e eu como comandante eu gosto de ver ele trabalhando porque eu também já verifico se ele também O senhor já passou pelo bafômetro? já passei pelo Eu bafômetro. passei agora, dia 30 de junho, que eu tive que ir a São Paulo a um evento, no retorno à noite, estava parada ali a Imigrantes, um trecho da Imigrantes, onde tem um posto ali da Polícia Rodoviária. Mas eu confesso que eu gosto. Incomodou um pouquinho, eu fiquei ali 15 minutos parado, e ele pediu ali para soprar um aparelho que eles utilizam agora ali, tranquilo, beleza. Eu acho isso muito bom. Eu repito, é péssimo você estar dirigindo e ter ao teu lado uma pessoa que você percebe que está alcoolizada. Sim, tanto as abordagens de policiamento de trânsito, como as abordagens policiais, são sempre muito boas, válidas, né? E nós incentivamos muito nossos policiais a fazerem. Voltando a falar dos bairros, né? Existe aí um estigma do policiamento nas comunidades. A Polícia Militar tem atuado nos bairros mais pobres, não só comunidades, mas Vicente de Carvalho, Barreira, Areião, toda o Perequê, ali Santa Cruz dos Navegantes, né? E mesmo nas comunidades, Favela do Caixão, Pouca Farinha, vocês entram, vocês atuam, como funciona isso? Ou Sim, tem limites? O que inclusive, acontece? não existe qualquer tipo de limite, pelo Mas contrário. por que tem ruas, por exemplo, você vai ali, desculpe, vai ali na Santa Rosa, tem ruas que são fechadas, com tambores, com aqueles... O pessoal chama aquelas peças de lixo, né? barricadas. Não, Entulho, por quê? essas barricadas, Barricadas, assim que exatamente. identificadas, todas elas são removidas imediatamente ou porque dependendo do tamanho da barricada, ela vai precisar de um trator. Mas por que eles Dependendo do fazem? horário. É para vocês não entrarem? Ou para Sim, diminuir a velocidade sim. de entrada? Não. Aquilo ali faz parte de um processo criminal, criminoso. Nós temos, inclusive, uma recente legislação que trata do domínio social estruturado. O que acontece? O criminoso, ele, diferentemente do que parte da mídia gosta de romantizar, e só quem é morador da favela sabe que de romântico não tem nada, o criminoso, ele é o verdadeiro ator de opressão aos moradores das favelas. Sejam morros, sejam palafitas, sejam áreas um pouco mais urbanizadas. Então, sempre foi uma prioridade, e é uma prioridade do nosso comando, a presença constante em todo o nosso território. Quando eu falo todo o nosso território, incluindo prioritariamente esses locais. Infelizmente, o Guarujá ele possui muitas favelas. Então eu não consigo estar diariamente em todas. Porém, eu estou diariamente em algumas delas. Nós estamos fazendo operações constantes
E qual que é o objetivo principal dessa operação? O meu objetivo principal não é pegar droga. É lógico que quando a gente consegue apreender droga, é menos, porque a droga ela é um corrosivo social, né? A destruição de famílias e tudo mais, mas não é o principal. A presença principal nossa, ou melhor, o objetivo principal é trazer dignidade para o morador dessas favelas. Porque... Que trabalha, que quer paz, né? Para Sim, sim. chegar, para ir embora, para ir trabalhar, para voltar, para ir estudar, para viver, né? Sim, sim. A maioria das pessoas que moram nessas favelas, nas palafitas, nos morros aqui do Guarujá, são pessoas trabalhadoras e que sofrem uma opressão silenciosa, porque a gente vê, é muito comum ver pessoas aí que se dizem representantes dessas pessoas afirmando que a polícia entra lá para oprimir os moradores. É justamente o contrário. O que falta são pessoas que queiram representá-las, né, que queiram representar esses moradores para mostrar a opressão que eles sofrem dos criminosos. Então, nós fazemos constantes operações lá dentro para realmente resgatar esse território que pertence ao morador e não pertence ao crime. Então, a nossa demanda com relação a esse tipo de operação, ela é uma das prioridades do comando. Estamos efetuando. Sempre que podemos, também chamamos reforços de fora. Então, às vezes, a gente vê viaturas do comando de choque aqui também nos apoiando, vemos viatura do BAEP. Temos uma operação muito importante em conjunto com a polícia militar ambiental, né, os nossos colegas do policiamento ambiental, na questão de desfazimento de estruturas irregulares. Então, é importante essa parte que a ambiental está fazendo de evitar novos danos ambientais e, ao mesmo tempo, evitar que aquele espaço ele aumente e vire mais território para o crime. Então, temos um trabalho em conjunto. A retirada de barricadas ela é uma constância. Então, o que acontece é que muitos desses locais eles fazem barricadas muito precárias. Eles, na realidade, depositam lixo na rua. E percebe o quanto isso é ruim para o próprio cidadão, né? Ao mesmo tempo, nós estamos aqui falando da importância de uma cidade bonita, de uma cidade organizada. E por que o pobre morador da favela não pode ter o seu bairro organizado? Porque o criminoso coloca lixo na porta da casa dele para dificultar a entrada da polícia. Agora, falando de organização, então tocamos num ponto importante, que são os famosos bailes funks. Os pancadões, né? Pois é, os pancadões. Eu tenho, inclusive, um amigo que tenho certeza que vai acompanhar esse programa, que é o meu querido professor Joanilson Rodrigues. Ele mora lá na Vila Joaniz, em São Paulo, e na rua dele, toda sexta-feira, acontece um pancadão. E ele, então, antes de começar, ele tranca a casa e vai para a casa, acho que é da sogra dele, com a família, e volta só no domingo, porque aquilo é insuportável. E ele me conta que até as paredes tremem, tamanho barulho que tem lá, é uma coisa, assim, incrível. Sabe que ele foi até procurar os organizadores, ele apresentou uma ideia sui generis. O que foi? Ele sugeriu, olha, por que vocês... todos usam um fone de ouvido e transmitem numa frequência o som. Aí vocês escutem o que vocês quiserem escutar, não tem problema nenhum. No fone de ouvido e deixa a gente em paz. Mas não colou. A proposta dele não foi aprovada. Eu falo assim nesse tom porque realmente é trágico, né? Tragicômico. É uma coisa... Sim. Acaba com o sossego de todos, né? Sim. E você morar num local que você não consegue chegar, não consegue sair. Em alguns bairros, por exemplo, em São Paulo, isso é muito comum. Jardim Perialto, a própria Vila Joaniza, porque são apenas locais onde existem apenas uma rua de acesso. Então, se fechar aquela rua, ninguém entra, ninguém sai.
E isso que acontece lá, além do barulho insuportável. Como é que está esse problema de pancadão no Guarujá? Guarujá, Cubatão, Bertioga, sim, né? Na região. Eu vou falar primeiro aqui do Guarujá. O Guarujá, ele também sai na frente, ele tem uma vantagem enorme. A prefeitura do Guarujá, ela mantém, em conjunto com a Polícia Militar, o que a gente chama de força-tarefa. Então, é uma iniciativa muito bacana, em que nós temos um combate diário a esse tipo de atividade. É lógico, conseguimos eliminá-los completamente? Não, porque a gente também tem um certo fôlego para trabalhar com essa questão. Mas vocês proíbem, por exemplo, aqui não vai ter o pancadão. Sim. Quando nós ficamos sabendo que vai ter a existência, o problema são aqueles que eles conseguem se organizar antes de chegar a informação para a gente. Se a informação chega, então já fica aqui também uma convocação a todos, denuncie, para quem souber da existência desse tipo de pancadão, liguem 190 ou 153, nos avisem, de preferência com mais antecedência possível, para a gente poder fazer um planejamento adequado. Porém, isso é totalmente inaceitável aqui na nossa região. Totalmente. O baile funk, ele é extremamente degradador. Ele abusa de forma, em todos os sentidos. Se você me permitir, a gente vai elencar algumas coisas, porque nada de bom é possível sair dele. Nada. Primeiro, aquilo ali não é um lazer dos moradores das favelas. Pelo contrário, o morador que precisa acordar 4 horas da manhã para trabalhar, ou que às vezes só tem um domingo para descansar, ele odeia aquilo ali. Ele odeia. Ele é o maior dos prejudicados. Inclusive, o senhor citou o exemplo do colega do senhor que é obrigado a sair de casa. Olha que absurdo isso. A pessoa é obrigada a sair da sua residência, às vezes é o único momento que ela tem de descanso, né? Por causa disso. Ali, inclusive, é local que ocorre o tráfico de drogas, prostituição, ou seja, todo tipo de degradação. Se nós formos observarmos as letras dessas músicas, são letras que, inclusive, degradam e objetificam a mulher, né? A mulher é tratada como algo ali para ser usado e abusado. É as letras, né? Qualquer um que pegue e escute esse tipo de letra vai ver o quanto há um rebaixamento da mulher, o quanto há um incentivo e da sexualização infantil nesse tipo de música. Então nós falamos, o morador, ele é obrigado a ouvir uma música totalmente que degrada o ser humano como um todo. Ele fica impossibilitado de pegar transporte público. O morador, ele fica impossibilitado de repente, se ele está passando mal, de uma ambulância chegar para socorrer um filho, socorrer uma esposa. Nós temos aí todo um conjunto de coisas negativas acontecendo num só evento. Então, da nossa parte, ele é totalmente proibido. E toda vez que a gente recebe a informação que haverá um pancadão desses, nós vamos atuar em conjunto com a prefeitura. Não confundir, né, na verdade, com uma festa popular, tipo quermesse, esse tipo de encontro. Não sei se depois isso acaba se transformando também, se fazem essa jogada, não sei. Nós temos um Nos certo bairros, controle. eu estou falando, né? É lógico que muitas vezes isso pode fugir do controle, mas também os responsáveis vão ser autuados pela prefeitura. Então, o que acontece? As quermesses são super positivas, porém, elas não podem ser feitas de qualquer jeito. Para fazer uma quermesse, tem que ter uma autorização da prefeitura, e a prefeitura legal. Já está... É muito bom, né? A gente gosta muito desse tipo de evento, né? Muito legal. Nós gostamos, nós apoiamos com o policiamento, fazemos o policiamento de todas essas quermesses, e essas quermesses, elas têm regras para acontecer, elas têm horário para terminar, né?
e não podem ter abusos. Então, as quermesses são permitidas e É a festa junina, até, festa julina. sim, Fantástico, muito né? legal. Inclusive, é importante resgatar esse tipo de música, a música tradicional, né? Se você parar para pensar, não é o tema da nossa conversa, mas o quanto a música popular brasileira perdeu depois que esses pancadores assumiram. A gente já não vê mais uma roda de samba, daquela roda de samba alegre. Não, letras né? paupérrimas. A gente não escuta aquele sertanejo raiz ali que era muito bom de se ouvir. Uma pena. Né? A própria MPB. Eles sumiram, eles foram totalmente apagados por uma música, como a gente já comentou, que muitas vezes faz. E esquecemos também de uma música que muitas das letras faz uma apologia ao crime, inclusive, né? Incentivam violência contra a polícia. É isso que a gente vê hoje. Então, por isso, nós trabalhamos de forma enérgica, proibindo qualquer tipo desse evento. Se ocorrer, é porque eles conseguiram furar a nossa fiscalização. Então, é muito importante a denúncia para quem ficar sabendo da existência desses eventos ilegais, para que a gente possa atuar aí de forma preventiva. Como é que funciona o entrosamento Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Civil Metropolitana, essas forças de segurança? Sim, aqui na região, no 21 como um todo, a parceria dos 3 municípios ela é muito boa, né? A prefeitura ela está plenamente trabalhando em conjunto com a Polícia Militar. Nós falamos de prefeitura, nós temos aí os parceiros da Guarda Municipal, nós temos o trânsito, né? A Secretaria de Mobilidade, é parceiro nosso, grande parceiro da Polícia Militar. E não só eles, né? Até o próprio setor ali de infraestrutura da cidade está sempre apoiando a gente. Nós estamos privilegiados nesse quesito. Essa união ela realmente existe, né? Faltou ainda também a Polícia Civil. Há uma parceria muito, muito boa aqui com a Polícia Civil da região. Nisso eu acredito que estamos muito bem. Que excelente. Faltou falarmos um pouquinho das praias, mas um aspecto que eu gostaria de perguntar. Não sei se é competência da PM, acho que não, acho que é prefeitura. A legislação proibiu música, os aparelhos de som nas praias. Vocês atuam nisso também? Isso é uma legislação municipal, né? Uma legislação municipal, que inclusive incentivada por nós também, né? Tanto as caixas de som, né? Que é importante registrar que não é a caixa de som ligada, a simples permanência de caixa de som na área da praia não pode entrar na praia com o aparelho. Ela será apreendida, não pode. E bem como bicicletas também, na faixa arenosa ali, elas são proibidas. Está passível aí. Mas vocês, quem faz a apreensão nesse caso? Quem faz a apreensão é a prefeitura. A prefeitura. A prefeitura são os fiscais da prefeitura. Acontece algum entreveiro? Chama a Polícia Militar? Não, nós apoiamos. Existe uma atividade chamada atividade delegada, em que é uma parceria, em que a prefeitura, ela, no horário de folga do policial, o policial presta esse apoio a algumas atividades. E essa atividade é uma delas, é contemplada. Então o policial ele acompanha o fiscal para poder fazer essa apreensão. Então acaba trabalhando junto ali também. Agora, devem haver problemas, né? Porque são aparelhos caros, né? Quando a pessoa recebe a notícia, ó, apreende na cara, já chegou, já apreende ou dá uma oportunidade do cidadão ir embora e levar? Não, eu acredito que normalmente é dado a oportunidade. É lógico que a gente tem que avaliar caso a caso. Ele tem que ir embora, ele tem que sair da praia. Ele tem que sair. Com a presença do policial, normalmente a gente não tem tido muito problema. É apreendido, pronto, e
E a pessoa tá errada, né? Ela E não tem realmente muito é um incômodo tremendo, né? Você, a cada passo, o Paulo Bonfim falou, né? Pessoas com educação, com música alta e educação baixa. É terrível, né? Você escuta, você não escuta nada, Sim. nem o que você está conversando e muito menos a música, porque cada um toca uma coisa. Sim, Né? essa questão da música, ela faz parte daquele conjunto horroroso que eu falei para você no verdade. começo, de você chegar e você sofrer esse abuso ali por parte de um comércio desordenado, aquela quantidade enorme ali de pessoas te abordando. Falamos isso no início, é verdade. E senta aqui, e consome aqui, e a música alta, e aí aquela bagunça de cadeira ali no. Eu costumo falar que uma das experiências mais bacanas de quem vem para a praia é um pôr do sol. Né? Aí você imagina você ali querendo curtir um pôr do sol e aquela zorra e barulho, e cadeira, e sujeira, e poluentes ali, aquela água suja e óleo e pronto, acabou. A pessoa ela não chegou nem perto de ser roubada ou furtada, mas ela saiu com uma experiência negativa. Coronel, quero oferecer esse espaço agora para alguma colocação sua, que certamente algum tema eu não perguntei, também o nosso tempo não é tão grande assim, mas fique aí totalmente à vontade para ocupar esse espaço da melhor maneira, da maneira como o amigo entender e fazer as suas colocações pertinentes à nossa conversa. Legal, muito obrigado. Gostaria de agradecer novamente a oportunidade e deixar bem exposto que a população, tanto a população moradora do Guarujá, quanto quem vem curtir as belezas de Guarujá, de Bertioga, que eventualmente passe por Cubatão, confiem na Polícia Militar. Nós somos hoje a força preparada e pronta em que o cidadão pode confiar. Façam as denúncias através dos telefones 190 ou o telefone 181. É importante que essa denúncia chegue. Acompanhe o nosso trabalho através das redes sociais. Fujam de fake news. Muito cuidado com essas informações que, na realidade, só prejudicam o que a gente chamou aqui da percepção de segurança. E trabalhem com essa certeza de que podem confiar na Polícia Militar. Muito bem, muito obrigado, Coronel. Obrigado pela presença, uma satisfação tê-lo aqui. Conversamos hoje com o Coronel PM Hoffmann, ele que comanda o 21º BPMI, o Batalhão da Polícia Militar do Interior, responsável pelo policiamento no Guarujá, em Bertioga e em Cubatão. Se Deus nos permitir, na primeira oportunidade, a gente retorna com mais um podcast Câmera Certa. Por conta disso, contamos com a sua audiência e até lá. Por enquanto, salve, salve amigos do Guarujá, salve, salve amigos do litoral. Muito obrigado.